Começando a live, eu, Patrícia D'Angelo e vai Ronaldinho. Estou aguardando aqui a Mariana Roquette entrar para falar um pouco sobre o espaço Afluentes. Mari, você está aí? Vai, já chegou aqui, já estou vendo aí, vai. Eu posso assinar? Posso, assinei. Oba, todo mundo chegando, vamos se esquentando aqui para a nossa live de hoje. Essa é a primeira vez que eu começo uma live, né? Estou muito honrada aqui. Ok. Já fiz aqui o... Então, ela já entrou. Conseguimos, tudo bom? Tudo ótimo. Muito É a live dos brincões. Isso. Celebrar, né? Isso. Então, bem-vindos a todos. Queria agradecer a Patrícia e o Ivair, que vai entrar no meu lugar já já, por esse papo maravilhoso. Para quem não conhece, o Afluentes é um espaço de trabalho coletivo no centro do Rio de Janeiro, que agora, em tempos de pandemia e isolamento social, está migrando para o mundo digital. A gente montou um canal no YouTube, a gente está promovendo vários encontros. O Afluente sempre fez vários encontros sobre cultura, literatura, cinema, e a gente seguiu nessa nossa veia, agora trazendo para o mundo digital. Então, vocês estão inaugurando a primeira live de artes plásticas e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Depois ela fica gravada aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube também, com as referências dos assuntos que vocês eventualmente, porventura, trouxerem. A gente vai lá depois buscar, faz uma curadoriazinha e é isso. Então, eu vou sair e vou deixar espaço para vocês para esse papo, tá bom? Boa sorte. Obrigadíssimo pelo convite. Um beijo. Bom, agora eu vou dar uma enrolada básica, porque a gente combinou aqui que o Ivair iria sair junto com a Mariana para ele entrar novamente e receber a solicitação. Então, estou aqui aguardando, vou, enquanto isso, vendo os convivos que estão chegando. Ah, Charles, beijão para você. Opa, pronto. Agora a Ivair vai entrar aqui. Aguardando. Olá. Ai, gente, que bom te ver. Também, muito bom, estreando nas lives aqui. É a estreia do Ivair nas lives. E a minha comandando, né? Porque agora eu estou aqui nesse espaço de cima. Normalmente eu sempre estive aí no espaço de baixo. Bom, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Patrícia D'Angelo. Eu sou formada em teatro e em moda. Trabalhei um pouquinho em teatro, né? Bem pouquinho, bem nos tenros anos de juventude. E depois fui fazer faculdade de moda e fui sugada para o mercado de moda, onde eu fiquei um bom tempo. Depois de ter a minha marca própria, que se chamava Miquelina, cansada já de todas as, enfim, as agruras de se ter uma marca, de se ter uma empresa no Brasil e tudo mais, a vida inteira eu sempre pintei, sempre estive muito ligada no meu sentido visual, né? O meu sentido talvez mais predominante. E eu sempre desenhei todas as superfícies que eu encontrava pela frente e tudo mais. Então, a partir disso, eu voltei para o Parque Lage. Eu já tinha feito aulas lá no Parque Lage em 2002 com o João Magalhães. E em 2008 eu voltei para o Parque Lage. A partir dessa volta, eu decidi que eu não queria fazer mais nada na minha vida, a não ser trabalhar com arte, pintar, enfim, dar vazão a tudo isso que durante toda a minha vida tinha ficado relegado a um segundo plano. E a partir daí, assim, eu fechei a marca e entrei nessa trajetória que eu estou até agora, e pretendo continuar. E queria agora que o Ivair se apresentasse. E logo mais a gente vai falar também como a gente se encontrou. Fale aí, Ivair. Então, primeiro quero agradecer a Patrícia pelo convite, também a Mari, né, por extensão e também pela apresentação.
Como Patrícia começou com essa contextualização, eu, há muito tempo atrás, eu estudei Belas Artes e aí, nessa experiência prática, artística, eu fui caminhando para a teoria. E, enfim, eu vim para o Rio em 2005, vim fazer mestrado e doutorado aqui em História da Arte, na UFRJ. E no meio dessa trajetória de pesquisa acadêmica, eu também comecei a trabalhar com curadoria. Fiquei uns 4 anos e meio, 5 anos na Galeria de Arte do IBEL, na época era em Copacabana. E nesse mesmo intervalo eu dei aula no Parque Lage. Fiquei 5 anos lá dando aula. E até que em 2014 eu fiz um concurso para o UFRJ, eu já tinha terminado o doutorado e eu passei nesse concurso. Então, atualmente eu sou professor lá da Escola de Belas Artes, trabalho com história, com historiografia, teoria da arte. E, enfim, a curadoria, ela entra aí, para mim, principalmente como pesquisa e como um trabalho independente, né? Eu não tenho um vínculo institucional em termos de função curadoria, mas acabo pesquisando muito e desenvolvendo uma prática a partir de projeto ou de convites, ou mesmo uma coisa que tem me interessado muito agora e que vem ao encontro da situação que a gente está vivendo. Eu tenho trabalhado muito a curadoria, não especificamente só com a produção de exposições. Tenho pensado também curadoria em torno de organização de publicações, sites de internet, enfim, como estender a pesquisa e pensar essa função curatorial de uma maneira que não seja só a organização de obra em espaço, né? Enfim, acho que a gente podia começar falando do encontro, sei lá. E incrível que, na verdade, assim, eu queria até abordar um pouco essa situação atípica, né, que a gente está vivendo, assim, quem pode tá em casa, quarentenado, né? Eu, por exemplo, estou, assim, há praticamente 4 meses sem sair de casa. Faço compra, enfim, tudo pelo aplicativo e tudo mais. E a gente, na nossa conversa antes de fechar, você me falou um pouco, né, de que você está aproveitando esse momento para mergulhar em pesquisas que você não teria. Enfim, o dia a dia da gente é muito corrido, né, e muito fragmentado, então, às vezes, certas coisas a gente não consegue colocar um foco ali, né, para poder estudar, desenvolver. E é incrível como todas essas ferramentas, né, que a tecnologia proporciona para a gente, inclusive essa que a gente está aqui agora falando, é interessante como a sua pesquisa, ela, nesse momento que você está, né, recolhido e tudo mais, e ela pode ter esse desdobramento que não necessita necessariamente de você estar num espaço ao vivo, né? É bem bacana isso, né? Essa possibilidade de ter... Não, acho que uma coisa não anula a outra, lógico que a gente vai né, voltar a uma vida assim, de ter encontros e tudo mais, mas é uma mão na roda realmente poder contar com isso, né? Você tem dado aula, Ivair, né? Por essas plataformas? Não em relação ao UFRJ, né? Na verdade a gente está num processo aí, já houve decisão, a partir de agosto as aulas vão ser retomadas de maneira remota, então há todo um processo de adaptação, mas tem acontecido muito isso, muita reunião, muita orientação, né? Orientação de graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica, então eu tenho usado muito as plataformas nesse sentido, assim, de manter essa relação, esse vínculo com as pessoas, mas ainda não formalmente ministrando aulas. Acho que uma coisa que, claro que a situação da quarentena é muito ruim, né? Tem várias questões aí, mas eu acho que tem um aspecto que é em relação ao tempo, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo muita coisa, as demandas são amplas, e eu percebia muito isso, assim, o quanto eu tinha que escolher o que eu me dedicava mais e o que eu ia deixando em segundo plano, terceiro plano e empurrando. E aí, com a quarentena, nesse momento assim de não
não tá dando aula, pelo menos desde de março, eu tomei a decisão de, poxa, eu vou mergulhar naqueles projetos que ficaram no meio do caminho ou que eu não estava dando atenção. E aí o diferencial foi justamente ter o tempo de poder focar nisso e amadurecer as ideias, a troca. Enfim, eu espero logo poder estar compartilhando com todo mundo um pouco do fruto do trabalho dos últimos. Sim. Todo mundo. Acho que a gente podia falar um pouquinho dessa relação, né, curador-artista. A gente podia talvez começar a falar do nosso encontro, né, profissional que aconteceu ali no Novíssimos do IBEU. Aí acho que eu te dou a palavra para você falar um pouquinho do que é o Novíssimos, enfim, da importância do Novíssimos como sendo o único salão, né, carioca que restou hoje em dia e que tem 10 anos, né? Eu fui do Novíssimos 2010 e, assim, não é porque eu queira me gabar, não, mas, assim, foi uma safra e tanto, né? Que tem pessoa, eu peguei até o catálogo aqui para dar uma olhada. Nossa, quanta gente maravilhosa, né? Que fez parte desse Novíssimos 2010. Então, acho que a gente podia começar por aí, falar, até para quem não é do meio, entender como é que funciona, né? Uma seleção de um salão como Novíssimos. Então, isso foi bem curiosa essa nossa primeira experiência e acho que é legal iniciar por ela e mostrar como é que ela foi se desdobrando. Eu entrei para a comissão de curadoria e comissão cultural do IBEU foi em 2009. Então, quando eu entrei, eles estavam montando o Novíssimos e eu não participei da seleção. Então, de 2010 foi a primeira vez que eu tinha participado. Foi a primeira e que, na verdade, eu não vi montado, né, pessoalmente. Eu estava na França. Isso, eu estava na França. Então, tinha esse dado curioso. Eu participei da seleção por videoconferência também. Eu estava em Paris e aí eu recebia os projetos, né, as inscrições. Então, eu analisei de lá e aí a gente fez videoconferência. Então, eu votei tal e, enfim, tinha a minha participação na seleção dos artistas e dos trabalhos, mas eu não participei da montagem. Eu não vi a abertura. Eu lembro isso, não lembrava mesmo. Foi essa experiência. Eu também depois eu tive a outra vivência com você, né? Que eu mandei um projeto pro IBEU e foi... Isso. Então, fiz a minha segunda... Então, o IBEU tinha duas... A experiência que eu tive no IBEU foi bastante importante, assim, para minha formação como experiência em loco, experimentando e fazendo curadoria, fazendo seleção. Então, essas duas condições de atuação eram bem interessantes. Primeiro, Novíssimos, porque eu não era a única pessoa a selecionar, tinha uma comissão. Então, as outras pessoas que também faziam parte, elas viam os projetos, votavam, a gente debatia. E a troca sempre foi muito importante, assim, aquilo de repente, uma coisa que você não está percebendo, outra pessoa vê, aponta, como argumentar, como defender uma obra, ou perceber qual é a potência daquele trabalho, onde aquele trabalho pode se inscrever. Né, às vezes com uma coisa limitada, né, que enfim, algumas imagens do trabalho daquele artista. Né? No primeiro momento a gente só via a imagem, então só depois é que a gente via o trabalho mesmo. E era uma experiência coletiva, desde a seleção até a montagem. Então, esse era o lado muito bacana, assim, de fazer sempre com troca, sempre com a experiência do outro mediando a sua experiência. E aí depois, né, a outra esfera ali que eu acho que foi importante para mim é que todo ano a galeria recebia uma série de projetos. E tinha uma condição que eles colocavam que você só podia enviar um projeto se você já tivesse participado do Novíssimos. E aí eu lembro, eu acho que foi 2012, foi isso? 2012? Nossa, foi 2012. Então, a Patrícia... já tinha feito. Isso, aí Patrícia mandou um projeto, né? Esse projeto foi avaliado por todas as pessoas da comissão, ele foi selecionado, e
aí depois que a gente tinha esse conjunto de projetos, havia uma separação, assim, cada curador assumia um projeto para acompanhar até a exposição enquanto acontecimento. E aí eu escolhi acompanhar a Patrícia. Assim, foi aí que eu acho que a gente já tinha uma aproximação, né, tal, mas eu acho que foi a primeira experiência, assim, mais de envolvimento com o processo. Sim, com certeza. A Mari Roquette pergunta aqui se foi a minha primeira individual. Não, não foi. Foi a minha segunda individual. A primeira individual eu fiz na Galeria Amarelo Negro, que não existe mais, mas foi em maio de 2011. E essa, até pela magnitude do espaço, né, do IBEU, do significado do IBEU dentro do panorama da arte contemporânea brasileira, tinha um peso bastante grande, né? O espaço ali em Copacabana, que não é mais, né? Hoje em dia a Galeria do IBEU fica ali na unidade do Jardim Botânico do IBEU, na Maria Angélica, mas nessa época era, e que foi durante todo o percurso que o IBEU tem, que eu não sei nem dizer de quando é que começou a ter o Novíssimos, mas sempre foi ali em Copacabana, e é um espaço incrível, né? Assim, janelado do teto até embaixo, um espaço que, assim, assustador, né? Você chega lá e fala assim, bom, vamos ver o espaço para fazer uma exposição. Você, caraca, vou ter que trabalhar assim, sei lá, né, de noite para poder... E eu sou exagerada, né, barroca e tudo mais, então para mim não tem esse negócio de espaços brancos e o trabalho respirar, não, tem que ser tudo muito... Então, foi uma grande, assim, um desafio enorme. E foi um ano também muito complicado para mim, né? Foi um ano que eu perdi a minha mãe, que eu me mudei de casa. Foi, na verdade, inesquecível para mim essa nossa exposição. Tanto pelo tanto que eu coloquei de mim ali, porque, para quem não sabe do que se trata, a exposição se chamava Nos Embalos das Minhas Paixões. E a proposta que eu fiz para o IBEU foi revisitar a história da arte, né? Tanto mais antiga e tal, como a contemporânea, me colocando num papel onde eu estaria questionando a minha própria identidade, mas ao mesmo tempo assinalando e apontando por um lugar, né, específico onde a mulher é colocada, tinha um viés feminista, mas também um viés de identidade multifacetada, em que falava também do uso contemporâneo da imagem e tudo mais. Então foi, para mim, um desafio imenso e uma grande felicidade poder ter realizado a exposição. Eu me lembro até que quando minha mãe faleceu, você me perguntou, Patrícia, você quer? A gente coloca essa exposição para depois, ver como é que faz. E eu não queria, não, porque eu me lembro muito da minha mãe, assim, ela ficou muito feliz com o projeto ter sido aceito. E ela era a maior incentivadora, assim, ela me ligava todo dia, e aí, tá pintando? Como é que é? Vamos embora pintar, vamos pintar. Então eu achei que era até, sabe, eu não podia desistir dali, eu tinha medo, assim, era uma coisa que realmente eu precisava fazer naquele ano. Mas foi muito complicado em termos de tempo, porque além de toda a questão do luto e de tudo mais, teve essa questão prática mesmo. Eu morei durante 14 anos numa cobertura no Leblon muito grande, cheia de armário, tinha até uma espécie de sótão, né? Então eu tinha todos os trabalhinhos dos meus filhos, desde o maternal, tudo guardado. E de repente eu me mudei para um outro apartamento que era grande, mas não comportava tudo aquilo que eu tinha. E tudo isso é aquela coisa entre o urgente e o importante, né? Você tem a urgência de resolver. Você se mudou, tem que abrir a caixa, a cozinha da sua casa tem que funcionar, você tem que ter um lençol para dormir, mas ao mesmo tempo eu tinha que pintar, o meu lance era pintar, precisava pintar e realizar e tudo mais. E foi uma empreitada que eu fiquei muito, muito feliz de ter conseguido dar cabo dela de maneira satisfatória, assim. Eu não teve nenhum momento que eu falei assim, mas se eu tivesse tido mais tempo, ou se o ano não tivesse sido assim tão cheio de eventos e etc., né? Não, eu fiquei bastante satisfeita, assim. E o texto que você escreveu, acho que foi assim... Vou até mostrar aqui, ó, a capa do catálogo da exposição. E você...
Alô? Acho que sua conexão está um pouco... Voltou. Estou te vendo. Só Para não mim, estou mas Patrícia escutando. está Agora sim. travada. Alô? Eu estou travada? Voltou? Você tá, a Agora... sua voz não está travada, mas a imagem está. Não dá para ver como é que... Bom, mas a minha conexão acho que está legal. Pessoal que está assistindo, vocês estão me vendo e vendo o Ivair se movimentando? Está tudo travado? Como é que tá? Não estou te ouvindo. Ixi, Ivair saiu, acho que deve entrar daqui a pouco. Ele saiu, acho que ele saiu e vai entrar de novo. Vamos ver se ele... Ah, pronto. Pronto. Voltaremos aqui. Tá sem som? Voltou. Voltou. Então, tô tentando acompanhar também aqui alguns comentários e sugestões, perguntas. E eu acho que a gente poderia pensar essa experiência e falar do trabalho da Patrícia, do processo, porque acho que uma coisa que já dava para identificar desde lá, esse primeiro contato entre nós dois, e que eu acho que é uma constante no processo da Patrícia, o trabalho que foi para o IBEL era um trabalho, como a Patrícia disse, que tinha uma relação com as imagens da história da arte, onde ela se colocava. Né? Ela repintava se colocando como um retrato e já tinha essa relação com a figuração, com um processo quase fotográfico. Eu acho que essa é uma questão também no processo, essa relação entre figura e a pintura, o desenho. E a partir daí, o que eu acho que era interessante no projeto que a Patrícia apresentou para o IBEL é que ela partia desse primeiro trabalho que existia, que participou do Novíssimos, e ela se propunha ampliar isso para outros trabalhos e ocupar a galeria. Então, o projeto era projeto no sentido não de pegar obras prontas e colocar no espaço, por isso que também foi um processo muito intenso. E a gente até pensou sobre isso, deu um tempo para a Patrícia para que ela não necessariamente que produzir uma exposição inteira em 3 meses. Eu acho que a gente chegou a pensar um ano Eu acho que setembro, né? Resultado. Setembro foi a exposição. Até a exposição. E eu lembro disso. Eu lembro disso, assim, o seu processo foi um processo. Foi setembro. Ah, sua imagem de novo. Voltou. Alô? Fala alguma Voltou. coisa. Eu tô falando, tá me ouvindo? Sim. Tá indo. Tá. Então, eu lembro disso, assim, de que a experiência de ateliê da Patrícia é uma experiência muito intensa, né? Porque ela se propõe também tarefas muito complexas. Assim. Primeiro, o volume da produção, os tamanhos, né? Eu lembro, assim, desde trabalhos pequenos, mas muitas telas e trabalhos sobre papel com escala enorme. E eu acho que isso é um aspecto que eu acho que a Patrícia podia falar um pouquinho e aí depois eu ir comentando, porque é algo que estava naquela exposição e que eu vejo até hoje naquilo que a Patrícia produz. Né? Então, como é que é isso para você, Patrícia? A sua relação com as imagens, né, em relação ao seu trabalho e a escala. Bom, na questão eu vou começar mostrando aqui uma imagem que foi o trabalho que foi selecionado para estar no Novíssimos, tá? É uma imagem... Tá dando para ver? É muito ruim, né? Mas, enfim, acho que é o único jeito que eu tenho para mostrar aqui é isso. Isso é uma pintura que eu fiz eu como a Olimpiada do Manet, né? Esse trabalho do Manet causou um escândalo enorme na época, porque ele retratava uma cortesã olhando para o espectador de maneira desafiadora, nua, sobre uma cama, e acabando de receber um buquê de flores, provavelmente de algum cliente, de algum amante, etc.
E a ideia de eu fazer esse trabalho me veio a partir de uma situação assim que eu comecei a pensar e falei, gente, mas é incrível, né? Que o tempo passa, já passou tanto tempo dessa obra, que o Manet fez essa obra, e, no entanto, a gente tem essas relações ainda tão ainda verdadeiras e acontecendo no mundo de hoje, né? Como a questão de ter uma empregada de uma outra etnia, né? Tudo isso está ali ainda muito presente. E essa questão da mulher, que na época, 2010, né, que foi a época que eu pintei, não era tão horrível quanto é hoje, né? Porque a gente está vendo o mundo fazendo um retrocesso enorme em relação às conquistas que foram feitas pelas mulheres. Existe toda uma revanche de uma gente louca que está por aí, que quer as trevas. Então, apesar disso, naquela época em que isso não era tão evidente quanto é hoje, essas trevas querendo tomar o poder, ainda naquela época eu via que ainda era muito válido toda aquela comoção que aconteceu em relação à Olimpiada. E você sabe? 1863. Não, é até antes, não é no BS 63, então, 1863. E aí, o trabalho que eu fiz sobre a Olímpia, né, a Olimpiada, eu procurei fazer na mesmíssima medida, né, no tamanho e formato que o Manet pintou. E os outros trabalhos que eu me propus a fazer para individual, né, nos embalos das minhas paixões, eu também procurei um outro caso, né, um outro trabalho que eu vou mostrar aqui, que esse é um tema que perpassou toda a história da arte, né? Muitos artistas fizeram um trabalho relacionado a esse tema, que é os velhos, Suzana e os velhos, né? A Suzana e os velhos, aqui está o meu, Suzana e os velhos, que não está tão bom aqui, porque a luz está estourando, enfim. Mas isso está no livro de Daniel, do profeta Daniel. Suzana era uma bela mulher, casada com um comerciante, muito próspero, etc. E ela era muito cobiçada por pessoas importantes da sociedade. Então tem um momento em que parece que são dois juízes que vão almoçar na casa dela, e depois do almoço o marido se recolhe para tirar uma soneca e ela vai para o seu jardim se refrescar, tendo certeza que os convidados já tinham ido embora. No entanto, eles não tinham ido embora. Eles se escondem no jardim e quando ela tá ali, bem à vontade, seminua, eles dão um bote, tipo, perdeu, garota, vai ter que, entendeu? Ficar com a gente aqui, que senão a gente vai dizer que você é adúltera e tudo mais. E, claro, a palavra de uma mulher, né, naquela época, em relação à palavra de dois homens sábios e, enfim, proeminentes dentro da sociedade da época, obviamente ela não seria ouvida e tudo mais. E ela, apesar disso, de saber que muito provavelmente ela se ferraria, ela é super virtuosa e diz que não vou me deitar com vocês, não vou estar com vocês, tudo bem, vamos para o julgamento. E ela está prestes a ser condenada à morte quando o profeta Daniel tem a ideia de separar os dois e pedir o depoimento deles separadamente. E aí a inconsistência do depoimento fica provado de que ela é inocente. E esse tema, muitos pintores pintaram. Então, nesse caso, eu escolhi um formato meu, porque eu não estava me referenciando a nenhum pintor especificamente, mas eu estava fazendo a minha Suzana e os velhos. E assim, você falou para eu falar um pouco, né, dessa empreitada e tal. Eu sempre me interesso por coisas muito difíceis de realizar, né? Assim, não tem essa coisa de, vou fazer, tem que ser bem cascudo, bem difícil e tal. E realmente foi uma empreitada, além de tudo, pretensiosa, claro, né? Imagina, uma jovem artista que vai, entendeu, fazer uma releitura da história da arte, usando a si mesma como personagem, né, para brincar com essa questão da identidade e tudo mais. Vou mostrar outros trabalhinhos aqui também. Aqui é a Vênus do Velázquez, né, que se chama Rockby Venus. Eu me faço aqui como a Vênus.
Deixa eu ver, vou passar outros. A Iva tá. Ivair entra no 4G, caso o sinal. A Mari está falando, você tá congelado de novo, Ivair. Bom, enquanto isso, voltou. Bom, vou botar aqui mais um trabalho. Vou botar esses dois aqui para a gente ver. Tá? Isso aqui é uma pintura, é um autorretrato de burca, e aqui é uma fotografia. Oi, você está me vendo? Passou? Patrícia, eu acho que sim. Eu passei para o 4G aqui, acho que agora vai melhorar. Eu acho que tinha uma questão já naquele trabalho, nesse momento, em que eu acho que acompanha suas questões, que é isso, assim, as representações de mulheres na história da arte, né, tal. Algumas das imagens que você escolheu eram imagens pintadas por homens, mas eu acho que tinha um aspecto, né, que te interessava, que é essa sensualidade, né? Assim, o corpo da mulher também como no caso da Olympia, ela é uma representação que causou furor, justamente porque era uma cortesã que indagava. As Guerrilla Girls, né? Que tem aquela. Mas eu lembro também da sua seleção de artistas mulheres. Assim, mulher nua, né? Já estava olhando com uma máscara de gorila que as mulheres usam, representavam serem os próprios identificadas corpos. E dizendo que 5% dos trabalhos exibidos no Metropolitan, mas no Metropolitan é atual, ninguém está falando lá de antigamente, não. 5% desses trabalhos são de autoria feminina. No entanto, 85% dos nus são femininos. E no final elas perguntavam, será que as mulheres têm que estar nuas para entrarem nos museus? Né? E isso é uma coisa que sempre reverbera na minha cabeça. Eu estou sempre pensando nisso, porque essa questão do feminismo é uma coisa que sempre foi muito forte para mim. Eu sempre percebi isso muito, aquela coisa que é aquela piadinha que ninguém percebe, que ali é super machista, aquilo sempre me... Opa, peraí, o que essa pessoa está falando aí? Então, acho que essa coisa do nu, né, que é lindo, o corpo da mulher é nu, maravilhoso, tal. O corpo do homem também é lindo e maravilhoso, enfim, a beleza está em vários lugares, né, não é só nesse corpo, mas tem essa questão da objetificação do corpo feminino, né? Então isso me interessava muito, por isso eu busquei essas coisas icônicas, né? Esses trabalhos icônicos feitos por homem, mas também, né, tem aí a influência da Cindy Sherman total, porque, né, a Cindy Sherman está sempre brincando com essa questão da identidade, está sempre se colocando em outra pele, onde ela questiona esses papéis e tudo mais. Então, é uma operação muito parecida com essa da Cindy Sherman. E tem outras artistas, como a Shrine Chato também, que me inspirou, né? Tem uma série de fotografias em que eu tento dialogar com ela. O próprio Andy Warhol também, com a questão da Polaroid, né? O convite da exposição era isso aqui, era uma Polaroid, né? Isso aqui não é a original, é o convite mesmo que foi impresso. E também uma outra vertente, uma outra questão dessa exposição também, que eu acho que continua presente no meu trabalho, né? Eu acho que tanto a Olympia, no Novíssimos, como a exposição que desabou dali, né? A nossa, isso tudo ainda está muito presente no meu trabalho, né? A exposição que eu tenho, que está inclusive fechada, mas que estava aberta antes da gente entrar em quarentena no Museu da República, curada pela Isabel Portela, tem um pouco disso tudo também. Ali eu também continuo falando de uma certa maneira dessas coisas, né? Então eu acho que tem também um pouco dessa questão nossa, contemporânea, dessa imagem tão desgastada, dessa coisa desse volume absurdo de imagens que são geradas todos os dias, né, e que são descartadas na mesma medida. Eu acho que tem alguma coisa aí nessa tentativa, né, dessa empreitada, uma tentativa de segurar, sabe? Como se
eu quisesse dar à imagem um status diferenciado mesmo, através da pintura, do tempo que a pintura, né, puxa da minha própria vida, né? Então não foi um selfie que eu fiz ali, depois perdi, eu joguei o celular fora, ou sei lá o quê. Né? Então eu acho que você fala isso no texto de uma maneira muito legal. Hoje eu dei uma relida no texto e realmente o texto é incrível, cara, porque fala de todos esses aspectos, né, que estavam presentes nessa, por uma falta de palavra melhor, empreitada novamente. Desculpe, pessoal. Mas eu acho que tem uma coisa que também é interessante, te ouvindo falar e pensando no seu trabalho, né, que embora lá atrás, nessa nossa parceria, tinha muita relação com a presença do corpo feminino na história da arte, o seu trabalho também vai lidar com a natureza morta, com a paisagem, com esses gêneros históricos tradicionais, e com isso que você comentou, assim, que é a banalização da imagem fotográfica. Então você as pessoas fotografam tudo o tempo todo e de uma maneira muito exaustiva, né? Então é uma produção de imagem que seria muito difícil dar conta, olhar tudo que é fotografado. E você pinça essas imagens, algumas são imagens que você mesma fotografou, e que eu acho que é interessante quando a gente compara a fotografia com a pintura, olhando só a pintura, dá a impressão que é um trabalho fotográfico. Mas, na verdade, e nela tem embutido, exatamente, eu acho que o tempo é uma questão que me interessa muito, sabe? Embora o tempo de produzir uma imagem pela fotografia, o tempo que é o tempo do seu trabalho, que é quase o real, que é quase uma fotografia, do processo de que é uma alternativa uma outra imagem. a essa fotografia, não né? É igual. Que enfim, está ali embutido dentro desse tempo, de tudo isso, essa questão dessa descartabilidade que você falou, essa produção enorme. E é uma produção imensa para ninguém ver, né? Porque ninguém tem tempo de ver isso. Eu fico super impressionada. A minha filha, por exemplo, tem dentro do celular dela, não sei, perto de 12 mil imagens, alguma coisa desse tipo. E eu, que sou uma pessoa super apegada, né? As coisas, eu fico, vamos salvar isso, vamos botar em algum lugar, porque vai perder, porque... Mas a ideia é essa mesmo, eu acho que é fazer e perder, fazer e perder. Então, eu também, uma outra coisa que eu penso, assim, sobre pintar dessa maneira, assim, tão, com essa visualidade próxima do real, às vezes a gente vai, né, e vê um Vermeer, ou, enfim, qualquer outro pintor de uma época remota, e a gente vê, às vezes, um fragmento de uma maneira de estar no mundo, né, de como eram as coisas, como é que a pessoa descascava a batata, ela tá ali descascando a batata, ou da vida, porque como não existia fotografia, né, isso era, de uma certa maneira, um documento visual, né, de como a vida era. Isso em relação a toda a história da arte, né, tanto como arte, mas como também um documento vivo de como a humanidade, né, vivia. E eu fico pensando, nossa, mas hoje em dia tem fotografia. Não tem nada, cara. Eu não confio nesses arquivos digitais. Eu sei lá, daqui a 100 anos, será que vai ter alguma fotografia digital para dizer, olha, o pessoal lá em 2020 usava o cabelo assim, tinha uns brincos roxos, não sei, né? Eu acho que tem um lado também, assim, de deixar, assim, isso é uma mídia que vai permanecer aí. Tem um tanto da minha vida colocada nessas imagens, né? Do meu tempo de vida. Olha, eu nunca cheguei a uma conclusão assim tão, digamos, certeira. O que faz te isso, interessar, né? por exemplo, no meio de tantas imagens, da escolha da uma, imagem, assim, aquela que te chama a atenção, muito assim, aquela eu imagem tenho um banco de puxa, imagens dentro do eu gostaria de computador, pintar, eu gostaria muito de grande. desenhar, eu Eu falei gostaria das de 6, 12 construir. fotos da minha filha, não é nada, é fichinha perto das que eu tenho. Eu estou por volta de 80 mil, mais ou menos.
que são, claro, fotos misturadas, fotos da vida, foto de família, foto de viagem, foto de... E dentre essas fotos todas, no meu dia a dia, no meu cotidiano, tem sempre alguma coisa que me chama atenção, por algum motivo, que eu não vou, assim, ou é uma luz, ou aquilo me desdobra um outro pensamento, um outro sentimento. Eu vou dar como exemplo uma pintura que chama Recital, que esse dia eu estava no Zona Sul fazendo compra, e de repente eu olhei assim, tinha aquela vitrine de peixe, cara, tinha uns peixes, que eu acho que o peixe chama olho de cão, um peixe vermelho, assim, que tem um olhão. E eu falei, caraca, que isso, cara? Que são esses peixes? Que parecia que eles estavam cantando ali, sabe? De repente, não sei se eu meio que saio do mundo real, entendeu? E aquilo me transporta para algum lugar e eu fiz a foto. E aí essa foto, não que eu vá pintar ela imediatamente, isso não acontece assim, dessa maneira. Aí vai para ali, mas aí eu estou ciente de que eu fiz aquela imagem com o propósito de pintar ela, e aí em algum momento, por algum motivo, ou até mesmo por uma exposição, que eu acho que aquilo ali, né, toda vez que eu vou fazer uma exposição e tal, eu faço uma visita, assim, eu faço né, um pente assim, fino, nas imagens que eu tenho e nas imagens que vão me favorecer a falar aquilo que eu estou interessada em falar para aquela exposição específica. Então, tem um pessoal falando aqui, tá? Para mim também, os dois falando junto, a Lena. Lena, beijos para você. Mas eu acho que está rolando, tá tudo certo. Estou te ouvindo, você está me ouvindo, né? Então, acho que está... Ah, não? Bom, todo mundo vendo. Quando você estaria te vendo, né? Eu acho que tá rolando. Eu tô. Eu não tô vendo mais nada que as pessoas comentam. Então, não. Então, qualquer pergunta, qualquer comentário, Patrícia, que é... Sim. Mas acho que tem uma coisa, Patrícia, te ouvindo falar também, de maneira geral, você já comentou isso. Você tem um barroquismo. Tem uma coisa que te interessa no excesso, assim, tipo, uma imagem ou uma situação que você tem muita cor, muita forma, muita textura, e aquilo também te interessa. E quando a gente vê certos trabalhos seus, assim, o olhar fica saltitante o tempo todo, assim. E que eu acho que isso tem a ver também um pouco, posso estar equivocado nessa leitura, mas eu acho que tem a ver com a sua personalidade, né? O título da exposição, No Embalo das Minhas Paixões, né? Assim, é porque eu acho que você tem uma presença muito intensa, assim, dos afetos, de agregar as pessoas, de estar junto. E eu acho que isso aparece muito no trabalho, nas suas escolhas. E quando não há esse excesso, assim, eu vejo eu acho que às vezes eu não me aguento, eu me transformo. existe alguma situação, um objeto que você vai pintar, uma situação que tem alguma coisa que tem um certo encantamento. Não é uma que pessoa esse só, não. Muitas excesso pessoas está que nos vêm, pequenos né, detalhes, assim, na minha sabe? casa, Que é o excesso da contemplação, de um certo sinto mesmo êxtase, isso, sabe? de um Eu certo sinto que é como orgasmo. se eu Acho que é vivesse isso, de uma assim. maneira artística, que eu tivesse, né, dentro da arte contemporânea, que existe mesmo essa questão de borrar os limites entre vida e arte. Eu hoje também, aqui fazendo um link, eu achei super interessante, eu li o texto, né, o artigo que você escreveu sobre a exposição que o Mário Pedrosa iria fazer, né, no MAN, em 78, né, 77, 78, e que não aconteceu por causa do incêndio do MAN, e eu li aquilo tudo. E eu me identifiquei tanto com aquela coisa do índio ter essa questão que é uma vida artística, no sentido de que você tem uma fruição pela vida, né, parecida com o que você procura na arte, né? Enfim, acho que tem muito disso no meu trabalho. Eu acho que eu transbordo muito a pessoa que eu sou no trabalho. Por isso também tem muito autorretrato, essa questão das cores, do excesso. Eu acho que é um pouco esse transbordamento mesmo da minha pessoa dentro do trabalho.
Essa relação com a vida, com uma alegria de viver, também fico pensando também como a experiência como atriz, antes mesmo de né, mergulhar nessa relação com as artes plásticas, visuais, assim, como isso reverbera aí nisso que você produz. E fico pensando numa outra referência, assim, que é algo que eu também me interessa muito, você já falou dele, né, no João Magalhães, que foi uma pessoa muito importante aí no Rio de Janeiro, né, nas aulas que ele deu no Parque Lage durante muito tempo, e formou toda uma geração de artistas no Rio que trabalham principalmente com a pintura, não só a pintura, mas principalmente com a pintura. E eu fico... eu fico pensando muito nisso, assim, o João é um artista que infelizmente faleceu recentemente, e que eu acho que precisaria ter mais um olhar, um cuidado para ele, esse reconhecimento público do João Magalhães como artista e como catalisador de toda uma geração de artistas que estão aí fazendo sucesso com caminhos diferenciados, mas dentro da pintura. Eu acho que sim, a importância dele ali no Parque Lage, na aula dele, assim, para mim foi suprema, e para muita gente que eu conheço, entendeu? Acho que a gente até... Gustavo Sayane, um amigo que fazia aula, que é designer também, e também pintor, ele pensou em fazer o João ainda estava vivo quando ele teve essa ideia de fazer uns vídeos, uns dropszinhos, assim, para você lançar, não sei nem que plataforma que ele tinha pensado na época, mas que se chamaria As Aulas do João, porque realmente eram memoráveis aquelas aulas, e ali a gente falava uma série de coisas que não eram aulas de pintura, né? Não era uma aula prática de pintura, e sim de pensamento pictórico, né? E ali ele ajudou a todo mundo a construir esse pensamento e assim se entender como artista, porque quando você começa a pintar, você tem um impulso de por algum motivo pintar, né? Se expressar daquela maneira, ou que seja qualquer outra forma, que você vá pegar um barro e modelar, ou que você vá fazer um vídeo, enfim, uma performance. Você tem aquele impulso inicial para fazer aquilo, mas não necessariamente você entende já o que te move a fazer aquilo. Alguns artistas têm isso muito claro no começo, mas muitos outros não têm. E você precisa realmente de estar com um diálogo, né, rico, uma troca rica com outras pessoas, que no caso o João era riquíssimo, mas ele era generosíssimo de entender que a grande troca era entre todo mundo ali. Né? Não existia hierarquia dentro da aula nesse sentido, entendeu? Uma pessoa, um aluno novo que chegou, ele estava dotado de total, enfim, direito de estar falando aquilo que vinha à cabeça dele. E o João tinha uma maneira muito delicada, sem ser... Ele não era bonzinho, nunca foi bonzinho, pelo contrário, ele era irônico, ele era... mas ele tinha uma maneira de conduzir isso, sabe? Dele entendendo por onde que você iria alcançar esse entendimento. Nossa, realmente foi incrível. Eu acho que foi muito oportuno você tocar nesse assunto, porque eu acho que o Rio de Janeiro, o Brasil, o Parque Lage, nós todos temos uma dívida aí com o João que precisa ser colocada, sabe? Ele precisa ser valorizado no lugar que ele pertence, que ele é, entendeu? Como artista e como professor e catalisador dessa geração toda que está aí, né? De artistas. Assim... Acho que tem muitos órfãos dele, muitos alunos e artistas que se formaram e que se beneficiaram dessa prática maravilhosa, dessas aulas com ele lá. Que é um processo assim, pensando a primeira pergunta que eu fiz, assim, como o Parque Lage, no caso o João, ele agregava pessoas que vinham muitas vezes sem muito referencial na prática de pintura, desenho, na prática artística, vinham de outras áreas, né, como você também, vindo de uma outra área, embora tivesse uma experiência aí sua, Natal,
E como ele dava essa ponte, essa conexão, esse momento de agregar. O mais importante, ainda mais hoje, auxiliava em arte processo contemporânea, de depois de identificação da arte moderna, né, ter passado com todas as suas vanguardas e questionamentos, isso é importante, né? Não basta simplesmente etc. Hoje, mais do que nunca, você tem que entender o que você está fazendo, entendeu? Ninguém está aí para, apesar do meu trabalho falar muito de mimesis, né, de real, etc., você não está aqui para fazer uma ilustração, nem para, né, fazer uma representação, embora até possa ser uma representação, mas você, no ato de estar representando alguma coisa, você está necessariamente falando dessa representação, né, de tudo isso que aconteceu na história da arte. Não tem como. E não tem como você ser um artista e ser ingênuo, sem perceber todas essas relações. Né? Você tem que estar atento a isso. E como é que você vê isso, esse seu... muito, né? Essa eu acho sua que tem origem, não origem no sentido pintura, de né? Até mesmo para eu a origem de imagem, tudo, mas como uma referência assim, ligada às artes cênicas, e aí gradualmente você vai migrando. Cenas que eu monto, o que das artes essa da Suzana, aparece no seu trabalho trabalho velhos, eu convidei o pai do meu filho e um ex-namorado para estarem na... Depois eles ficaram um pau da vida, porque eles estavam feios e velhos. Eu falei, mas porra, chama Suzane e os velhos, cara. Não podia fazer vocês lindões. Mas enfim, chamei eles e a gente foi pro Jardim Botânico. Eu com um biquíni, com os panos. A gente parou o Jardim Botânico com aquela cena. E para poder fazer a foto da onde eu iria pintar. E Mari fala do relógio, gente. Já tá chegando ao fim? Não é possível. Gente, já tá chegando no final. Não acredito, a gente não falou quase nada, não. Agora a gente vai parar o que eu vou falar. Eu quero que você fale um pouco das suas pesquisas, um pouquinho, vai, para todo mundo saber aí, o que você puder resumir. Enfim, eu acho que eu respondi o que você falou sobre... Tem 5 minutos só, ela está dizendo. Eu... Il capolavoro di oggi è Olimpia, opera di Giovanni, il grande artista francese più o meno Tem que fazer outra... Tá, então. Eu acho que é sempre gostoso te ouvir e saber mais do seu trabalho, e acho que a minha ideia também aqui era poder incitar, né, o diálogo, te ouvir mais sobre o processo. Não, eu acho, isso é uma coisa que muito me interessa, assim, eu acho que uma das minhas pesquisas tem a ver com isso, com acompanhar artista, acompanhar o processo, saber um pouco mais, tentar entender mais desse contexto de formação, de circulação, de como a poética vai se construindo, se concebendo, e também como é que ela vai se inscrevendo nesse contexto da arte contemporânea. E eu acho que é tão bom também pensar, gente, assim, então fazia muito tempo que eu acho que tem muito, sim, da não me aproximava da Patrícia, do trabalho da Patrícia. Então, esse convite foi muito bom, assim, para também trazer de volta, saber como é que andam as coisas, revolver um olhar histórias, que a gente carrega tudo que a gente viveu, né? Então, eu acho que isso... E além de eu ter me formado atriz, eu sou filha de uma atriz, e meu pai trabalhou a vida inteira em televisão, então esse contexto, para mim, é um contexto muito doméstico, muito, assim, original mesmo da minha pessoa. Então, acho que tem muito, sim, dessa formação. Foi muito rápido, Silvia Caroline, beijos pra você. Bel, eu não falei das pessoas que estão aqui, porque já me disseram que não é muito legal você ficar só falando disso. Mas, olha, eu achei que foi incrível, adorei esse convite, adorei poder estar falando com você, Iva, nesse momento tão trancadinha aqui em casa, sem ver ninguém. E você que foi tão inaugural, né, nesse momento meu como artista de encontrar esse caminho, né? Pode deixar que eu vou gravar no final, ó, tô aqui pronta com o dedo para gravar no final.
Aí, olha, a gente vai ainda memorar essa nossa live, vai ficar gravada, se você quiser ver, se quiser mandar para quem você quiser, a gente vai lá eu queria só agradecer, eu não no estou espaço acompanhando as Afluentes pessoas que estão aí, e fica no IGTV né, de lá. fico feliz da troca, da Foi conversa. um prazer enorme obrigado, um estar beijo aqui em com todo mundo. vocês, adorei, passou voando. Achei que a gente ainda tem muito mais coisa para falar. A gente sempre tem muita coisa para falar, eu falo sem parar mesmo. E, bom, Iva, super obrigado. Mário, super obrigado. Obrigada, audiência incrível, tá? E para todo mundo que está aqui, acompanhe sempre as lives do Espaço Afluente, porque são sempre super relevantes e interessantes. Um beijão. Agora eu acho que eu encerro. Encerro, né? Beijo, gente. Vou encerrar. Ai, meu Deus. Cancelar. Não está deixando, não me perguntou o negócio de gravar. Só disse assim, encerrar. Você deseja encerrar mesmo agora ou cancelar? Eu peguei e botei cancelar porque não tinha a opção. Será que é só depois de eu botar a opção de encerrar que vai aparecer a opção de gravar? Fala aí, Mari, please. Estou muito nervosa com essa história. Então, eu quero... então vamos... Ela está falando para deixar acabar. Então vamos falando aí de mais alguma coisa. Bom, pode falar para encher essa linguicinha até terminar. Tá dizendo que acho que falta 15 segundos, será? Ela tá falando para deixar acabar sozinho. Mas olha, eu fiquei muito... Já que a gente está aqui enchendo linguicinha, eu quero falar um pouquinho, cara. Eu achei tão legal. Me pediram para... Alguém botou aí... Aonde que acha o texto do Ivaí? Fala, Ivaí, aonde tá? Não. Muito legal, adorei ter lido o texto. Muito bom. Será que está acabando? Estou muito nervosa. Academia.edu é uma plataforma que tem o meu nome, Ivaí Reinaldinho. Tem os meus textos lá. Academia.edu. Eu acho que é digital dele, sim, talvez. Eu devo ter. Se alguém quiser, pede, que eu vou ter o maior prazer. É um texto super legal, maravilhoso. Eu acho que o texto da Patrícia não tem lá. Aguardando que o Instagram acabe a nossa live, né? Tem que digitalizar. Que horas são? Digitalizar e jogar... Faltam 10 segundos. Um pedaço que me manda. Manda, porque aí... Più o meno contemporaneo agli impressionisti. Falar mais um pouco, tô falando, não para de falar. É que agora eu tô na expectativa aqui de apertar o botão certo. Se você tiver o PDF todo do catálogo, por essa missão pode de acabar certinho e gravar. Boa noite. Alguém botou boa noite. Boa noite. Foi a Silene Cook. Eu não sei se tem um númerozinho, Maria, ali em cima que estava 15 e agora está 14. Eu não sei se é segundos, o que é aquilo. Aqui no meu reloginho de pulso são 18h58. Tem um pessoal chegando agora. Vou acenar para esse pessoal que está chegando. Mas já está acabando, tá, pessoal? Depois, não sei se eu for bastante eficiente aqui na tarefa de gravar, vai ficar no IGTV do Espaço Afluentes. Vamos aqui, vai acabar às 19h. Ué, às 19h? Então a gente... às 19h, é isso mesmo, são 18h58. Bom, eu agora estou pintando umas paisagens, assim, as minhas nenúfares, super inspirada pelo museu de l'Orangerie do Monet, que eu ficava lá, passava tardes ali, né? Fala rapidamente de você, quais são os projetos. Então eu tenho feito, assim, em cima de umas fotos que eu fiz do Jardim Botânico, de algumas fotos que a Silvia Caroline me mandou também. Eu tenho feito algumas paisagens desses lagos com as nenúfares e tudo mais. Eu tenho me dedicado a isso. E tenho pensado também... Estou pensando em fazer alguns trabalhos dialogando com um poeta que eu descobri, um poeta grego chamado Cavafi.
é,